E com entrevistas, recebendo convidados e assuntos importantes são tratados, não só nas terças, mas nas quintas também. Terças e quintas são noites para o OG Notícias, nosso endereço no Instagram, levar assuntos importantes até você. Estamos também no nosso canal do YouTube, lá é o Oeste Goiano Notícias, portanto tem 2 canais, noites de terças e quintas, são para bate-papos e assuntos importantes. E mais uma vez aqui estamos e mais uma vez assunto importante sendo tratado. A gente costuma aqui dizer o seguinte, que a gente traz pessoas importantes aqui para falar de coisas interessantes. E assim vai ser agora. Está aqui conosco hoje, ela já tem tempo que eu queria trazê-la, ela aceitou vir, fiquei feliz dela ter aceitado. Está aqui a Alvina Paula Cavalcante Fonseca. E quem é ela? Ela é a diretora do Instituto Holístico Cedrela, a professora aposentada, dedica-se a terapias alternativas em um sítio aqui bem pertinho do Iporá, ali na comunidade do Cedro. Ela vive e lá é que funciona o Instituto Cedrela. Lá é o local do Instituto Holístico Cedrela. Ela é a diretora do Instituto. A Alvina é muito conhecida na cidade e na região e até no estado, em razão aí das práticas de terapias alternativas. Ela vai ser a nossa entrevistada a partir de agora. Alvina, te recebo com satisfação. Boas-vindas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e o que eu puder falar, explicar, para contribuir para que o público conheça as terapias que nós trabalhamos no Instituto Cedrela, será um prazer. Tá aí. Vamos então bater um papo aqui. Muita coisa ela tem para nos ensinar. Eu já fui lá no Instituto, sei um pouco de lá, um local agradabilíssimo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar umas fotos daquele ambiente acolhedor. Eu agora quero te perguntar inicialmente, Alvina, o seguinte: como e por que surgiu o Instituto Holístico Cedrela? Em 2012, eu comecei a fazer terapias com psicologia transpessoal centrada no corpo, em Goiânia, no Instituto Serra da Portaria. E ao ter algumas vivências e participar, eu pude ver o quão rápido as terapias holísticas fazia com que as pessoas se sentissem melhor. E, a partir daí, comecei a estudar, receber terapia e veio o desejo de criar o Instituto. Então, começou em 2012. Portanto, aí, esse início de bate-papo com a Alvina, ela que é diretora lá do Instituto Holístico Cedrela. Estamos iniciando uma transmissão daqui do Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Limitada. Estamos aqui na Avenida 15 de Novembro, 1771, setor dos funcionários, e daqui transmitindo para todos vocês do OG Notícia, nosso endereço no Instagram, e vocês do YouTube, nosso canal, o Oeste Goiano Notícia. E essa transmissão tem apoios, BioEng Soluções Ambientais, Maiara e Wendel atuando na região em prol do meio ambiente. BioEng Soluções Ambientais é inovação, é economia e é sustentabilidade para seu negócio. Posto Rede Parceirão, o combustível que te leva mais longe e por menor preço, atendendo você em Zailândia, ali nas margens da GO 060 e também em Iporá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Posto Rede Parceirão é sua casa nas rodovias. Temos apoio nessa nossa transmissão do Laboratório Bioanálise, laboratório de análises clínicas servindo Iporá e região. Exames com precisão nos resultados e agilidade na entrega. Laboratório Bioanálise está em Iporá, na Avenida Pará 365, e tem postos de coleta também em Amorinópolis, Jaupaci e Piranhas. Alvina, para você chegar a essa condição de profissional das terapias alternativas, com certeza você tem aí um histórico pessoal que te levou a isso. Quero ouvir um pouquinho de você antes das terapias alternativas e o caminho que te levou a ter aí um instituto com essa variedade de terapias alternativas. Há algum tempo eu comecei a sentir a necessidade de receber terapias. Então, fui para Goiânia. É uma necessidade pessoal sua? Pessoal. Eu comecei... como se eu tivesse uma depressão.
A medicina comum não lhe servia? Aí eu consultei aqui Porá com o doutor Humberto na época, e aqui eles começaram a falar, né, que precisava de terapias mais avançadas. Os próprios médicos disseram? O doutor Humberto falou, olha, você precisa de terapia tipo holística, porque ele era avançado por tempo dele aqui Porá, doutor Humberto. Então, passou uns tempos, eu fui para Goiânia, quando eu fiquei sabendo da psicologia transpessoal centrada no corpo, que é um leque de terapias. Todas as terapias holísticas fazem parte dessa psicologia. E então, fui primeiro receber, depois eu fui estudar 30 módulos, e antes de eu aposentar, eu já comecei a atender aqui em Porá, porque foi tão rápido a minha melhora que eu queria ajudar o maior número de pessoas possíveis. E aí eu comecei, então, a trazer professores de Goiânia para ministrar oficinas aqui em Porá, que hoje a gente já tem um grupo aqui enorme que fizeram cursos e já estão trabalhando. E aí, então, me veio o desejo de registrar o Instituto. Então, a gente começou a montar as terapias desde 2012 para cá. Só que eu só fui registrar o Instituto há 2 anos e meio atrás, porque não é fácil tomar essas decisões. E, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje o Instituto é registrado, está atendendo, ministra cursos, e vem gente até de outros estados quando tem curso aqui em Porá. Registrado como empresa, de fato. Como empresa, de fato, né? Então, hoje a gente pode dizer que está expandindo. Quando você fala que está atendendo até fora do estado de Goiás, realmente expandindo. Alvina, você anuncia o Instituto Cedrela como um lugar de práticas integrativas. Você usa essa expressão, integrativas. O que são práticas integrativas? São terapias ou práticas que vai tratar a pessoa como um todo, não como partes. Porque se você vai na medicina tradicional, vai tratar cada parte do seu corpo com um profissional. As terapias integrativas, elas podem tratar por inteiro. Um exemplo é a acupuntura. A pessoa está com depressão, está com insônia, ou outros sintomas. Através do agulhamento ou de alguma técnica que é usada na acupuntura, a pessoa pode ser tratada no corpo inteiro. Colocando uma agulha, inserindo, ou mesmo uma agulha vibracional, todo o seu corpo pode sentir. Então, é muito mais rápido quando você trabalha com essas técnicas. Não só a acupuntura, pode trabalhar com uma argila, com uma pedra, que você faz uma massagem com pedra, ou a massagem com martelos, que vai trabalhar a parte vibracional, a ventosa, a mochoterapia. Tudo isso vai trabalhar o seu corpo de uma forma integral, geral. Então, a melhora é muito rápido. É a Alvina Cavalcante, Alvina Paula Cavalcante Fonseca, sendo a nossa entrevistada. O assunto é o Instituto Holístico Cedrela, que é, como eu disse no início, um local agradabilíssimo. É o sítio onde ela mora, um lugar bonito, um lugar perfeito, bem pertinho do Iporá, ali na comunidade do Cedro, e nós temos aqui algumas imagens lá do Instituto. Vamos mostrar aqui no nosso telão, a partir de agora, para a gente sentir um pouquinho do que é aquele acolhedor local. Está aí, Alvina? Pode comentar para nós o que você está vendo aqui, Alvina, aqui na tela. Aqui nós temos uma massagem. Esse dia aí era um curso de massagem com pedras. Com pedras. Pode ir passando as imagens. Com pedras quentes. Aqui é a mesma situação. O grupo eu estava ensinando como trabalhar com as pedras aí nesses pontos. Aqui, outra situação. Isso daí é trabalhando com ventosoterapia.
Daqui a pouco nós vamos falar de cada terapia. Certo. A mesma Essa situação, também é com ventosa? Ventosa. Daqui a pouquinho nós vamos saber o que é ventosa. A mesma situação. Aham. Aqui, Alvina, do que se trata essa imagem? Essa imagem, a gente está trabalhando com as ervas. Com as ervas. Nós trabalhamos com a artemísia. Ainda as ervas, lá tem realmente... Muitas ervas, tem muitas. A gente tem a plantação. E esse daí é um curso que a gente trouxe um professor de Pirinópolis, o professor Lee. Ele deu um curso de como fazer garrafadas, como fazer garrafadas com as ervas. Ele ensinou a fazer também pomadas com as ervas. Isso aí é as pomadas. As pomadas. Pode seguir, Hélio, com outras imagens. Temos várias. Aqui é uma situação aqui de lava-pés. Parece que tem lá tem um ritual aí. Conta para nós. O Toinho, que é da comunidade, ele aposentou. E uma das coisas que a gente tem feito no Instituto, a gente faz escalda-pés para grávidas, para quem está aposentando, para quem vai embora. Isso é um ritual. Para quem passou no vestibular, para quem vai ter bebê. Muito bem. Outra imagem, vamos seguindo aqui. Isso daí é um curso que a gente fez com a professora Andréia. Ela deu um curso de fazer pão. Então, um curso diferente, né? Ela aqui, é um pão que é de fermento natural. Aqui um evento à noite. Esse ainda é o do Toinho, lá na comunidade. Aqui um produto? Nós estamos plantando as plantas medicinais e nós temos uma abundância de artemísia e a gente já está comercializando. Coloca em embalagens e comercializa. Isso aí é a moxa. Pega a artemísia, bate e ela vai se transformar nisso aí, que é usada num tratamento. Seguindo com outras imagens. E a imagens. gente já está vendendo para Goiânia. Aqui temos a decoração? Não, é uma borboleta que apareceu lá. Seguindo. Muito bem. Tá aí. Aí ervas, a colheita da artemísia. Colheita de ervas. Seguindo. Isso daí é o pessoal que vai ajudar como voluntário. Essa aí é a Isa, filha do Dr. Humberto, que ela veio e se propôs a trabalhar em troca de terapia, que é uma ação do Instituto. Temos mais imagens? Nós queríamos mostrar imagens do ambiente, porque lá é muito agradável, tem uma arborização, tem lá lago, tem uma casa de estilo histórico, é um local muito agradável. Se puder ainda providenciar a imagem do local, seria importante, se for possível, para o povo conhecer o espaço que você tem, que é realmente um espaço agradabilíssimo. Ô, Alvina, eu quero te ouvir agora sobre as terapias, cada uma delas. Por exemplo, reiki. O que é o reiki? O reiki, ele é uma energização que a gente pede a energia universal e tem os símbolos. Por exemplo, tem o reiki Uzui, que eu tive a oportunidade de ir no Japão há uns dias atrás, no lugar onde o Uzui recebeu os sinais do reiki, que é o Monte Kurama. E participei também de um curso de reiki lá no Japão, uma vivência, que é o reiki. Deixa eu mostrar aqui, rapidinho. É o Grandai Reiki, que é uma técnica muito interessante. Todo reiki a gente pede a energia aqui, que é do universo, para que venha. E a pessoa que está aplicando o reiki, ela é o canal. Então, tem alguns tipos de reiki que você vai usar um símbolo, como o Shokurei, ou alguns, como o quântico, que eu trabalho muito, que você escuta a pessoa, conforme o que ela te relata, você escolhe um mantra e aplica nos chakras. Os chakras são fontes de energia, que a gente tem 7, bem visíveis, assim, estudado, que é uma que é abaixo do umbigo, um acima do umbigo, no estômago, aqui no coração, na garganta, no terceiro olho, e aqui o chakra da coroa. Então, a gente normalmente aplica esses mantras dessas fontes de energia, que são os nossos chakras, e é muito curador. É bom para insônia, para depressão, várias coisas são
ajudadas através do reiki. O reiki. Agora, lá tem a acupuntura e o crânio-acupuntura. Em rápidas palavras, o que é? A A acupuntura... acupuntura é muito conhecida, né? Mas fale um pouquinho. A acupuntura a gente trabalha, ou todos que fazem curso da acupuntura, tanto chinesa quanto a japonesa, mostra que o nosso corpo ele tem pontos que são ligados aos nossos órgãos, como se fossem rios e córregos de energia, né? A física quântica também já prova isso, né? E a gente pode trabalhar através das agulhas convencionais, que são essas aqui, bem fininhas. E qual é a diferença, então, que trabalha a acupuntura chinesa para a japonesa? As agulhas, os japoneses, eles aperfeiçoam. Então, as agulhas são bem mais finas e não precisa inserir tão profundamente. Outra coisa da acupuntura que a gente tem trabalhado muito são com as agulhas vibracionais. Inclusive, foi uma das partes que eu estudei nos cursos do Japão, que é essas agulhas, elas não precisam inserir na pele. Elas são usadas através de vibrações. Essa é uma técnica. Então, eu vou colocar no ponto, faz de conta que a pessoa está sentindo medo. Então, eu vou achar o ponto do corpo que tem a ver com o medo, está referindo ao rim ou a suprarrenal, que é ele que produz a sensação de medo, e vou trabalhar com a vibração no ponto. E não toca no corpo. Não toca no corpo. Fica pertinho do ponto, e esse som vai provocar vibração e vai ajudar a pessoa. Alvina, são várias terapias, tem Okido Yoga. É um yoga diferenciado? A Okido Yoga, ela trabalha as mãos. Então, nós temos aqui no mapa a mão. Cada ponto da mão está ligado a um órgão. E no Okido Yoga, esses dedos aqui representam as pernas. Esses aqui, os braços. Esse daqui, a coluna até aqui e aqui a cabeça. Aqui na mão representa os órgãos. Então, se a pessoa está com dor de cabeça, eu vou pegar nesse ponto aqui e depois eu vou trabalhar nesse daqui que representa a cabeça. Então, se a pessoa está com dor de estômago, eu vou no ponto aqui no meio. E, normalmente, as pessoas dormem quando é trabalhado essa técnica do Okido Yoga na mão. São muitas terapias alternativas e você lista aqui, Alvina, a massagem energética terapêutica. Um pouquinho dela. A massagem energética terapêutica, ela vai trabalhar os pontos também desses meridianos que a gente também usa na acupuntura. Então, vai trabalhar todos esses pontos. Aí tu vai trabalhar a ponta da bexiga, do fígado, do rim, do baço, de forma que, quando a pessoa recebe essa massagem, o corpo dela vai ser estimulado através desses pontos. E aí que a pessoa pode melhorar muitas questões, insônia, depressão, tristeza, vontade de morrer. Então, vai estimular para que ela possa ter momentos melhores. Olha aqui uma terapia diferente, um nome bem diferenciado, massagem com pedras quentes. A massagem com pedras quentes é usada há milênios, né? E é do mesmo jeito. A nossa pele, ela também tem memória. Então, quando você desliza a pedra com óleo, ou mesmo sem o óleo, o corpo vai reagir. Que é isso que é integral. Todo o corpo vai sentir. Às vezes, você está usando uma pedra, deslizando aqui no pescoço, o pé vai sentir. Porque nós somos energia, nós estamos interligados. E é isso que é integral. Então, às vezes, coloca no pé, você vai sentir o alívio da dor de cabeça. Ou coloca em outro ponto, no ponto do fígado, que é abaixo do joelho aqui, a pessoa está com azia, ela melhora. Então, está tudo ligado, né? Estamos falando das terapias possíveis no Instituto Holístico Cedrela. E aqui tem Moksha Terapia. A Moksha é uma das técnicas que eu mais uso no Instituto. E a gente vai até
no segundo semestre, ter curso de moxoterapia. Que nós, lá no Instituto, como eu já havia falado, nós estamos plantando artemísia, que é essa erva muito conhecida. Não só aqui, ela é uma erva conhecida há milênios e usada. O que acontece? Através dela, a gente pode fazer esse incenso, que pode ser usado, que chama também, que é usado na moxoterapia, que pode ser queimado nos pontos da orelha, na aurícula. Então, pode ser, outra técnica que a gente pode usar lá, que é com as sementes, com pequenas agulhas ou com a moxa acesa. Acende e vai pondo no ponto. Nossa orelha tem todos os pontos também. Nosso corpo pode ser tratado também através da orelha. Então, outra coisa que até é inovador, que agora eu trouxe do Japão, que é uma técnica nova, é esse novo tipo de moxa. Ele é tão interessante, é uma nova invenção deles lá, que essa moxa não precisa ser queimada. Quando você coloca ela aqui, ela, por 3 horas, ela vai esquentar. Porque a moxa, ela cura através do calor, da energia da planta. Então, é outra técnica da moxoterapia. Isso aí, moxoterapia. E tem muita coisa que se usa para as curas lá no Instituto Cedrela. Aqui na lista, Alvina, tem psicologia transpessoal centrada no corpo. Então, a psicologia centrada no corpo é a primeira coisa que me chamou para a história. Porque eu fui tratada, depois fui estudar, e ela foi criada por John Pierre Hackius, que ele começou a entender que quando ele atendia alguém, cada órgão que estava deficiente, a pessoa tinha as mesmas características. E a diferença da psicologia transpessoal é que você pode tocar no corpo da pessoa. Então, você atende, você ouve, mas você toca. Por exemplo, um ponto que desperta raiva, aqui. Eu posso, se eu vejo que é o fígado da pessoa que não está muito bem, eu posso pressionar essa parte aqui e vai liberar sentimentos e memórias do corpo. E, por exemplo, se a pessoa está triste, eu posso trabalhar o timo, que é aqui, mais ou menos, um ponto. Então, eu posso tocar. E você pode usar todas essas técnicas que elas vão estar na psicologia transpessoal centrada no corpo. É isso aí. Alvina, aqui cita processos profundos de memória. É um tipo de terapia também? É o DMP. Tem a ver com hipnose? Não, porque a pessoa vai estar consciente. O que é o DMP? Essa sigla é em inglês. Ela foi criada pelo Roger, e aí eu fui estudar isso para compreender muitas pessoas que chegava lá e reclamava que ele tinha uma dor, mas ele foi no médico e não deu no exame. Então, quando eu estudei o DMP, eu entendi que a pessoa tem memórias, o corpo também tem. Então, o médico não vai descobrir nada. Não deu nada no exame, mas ele tem a dor. Então, a gente ajuda a pessoa que vai ser atendida a acessar essa memória. Essa memória, por exemplo, uma dor que a pessoa tem, pode ser que quando ela era criança, ela ficou presa no banheiro. Ela ficou com medo. Então, a gente ajuda a ela sair dessa situação. A relembrar isso na memória. E se libertar. Isso. E aí pode ser vários traumas. Então, ajuda a lembrar o trauma e sair do trauma. Tem os procedimentos mais exóticos, né? Banho de argila. Que terapia é essa? A argila é uma terapia milenar. Os nossos ancestrais já usavam. Os povos originários usam até hoje. Se você vai numa aldeia, por exemplo, eles estão lá passando a barro. Uma vez uma colega minha foi e eles perguntou para eles por que eles estavam lá passando argila, né? Aí ele falou, para curar a pele. Então, a argila ela tem o poder de
tirar a energia que não está bem do corpo. Suga. E, inclusive, eu fiz um curso em Goiânia, na UFG, e eu achei muito interessante, porque a terapeuta explicou tudo isso, ainda falou que o Brasil é o maior exportador de argila do planeta. E tem muita gente que nem conhece. Então, eu convido a pessoa que quiser Conhecer. e receber um tratamento com argila lá no Instituto Holístico Cedrela. Isso, lá no Instituto Holístico Cedrela. E lá tem mais. Olha aqui, mais uma coisa diferenciada aqui, até exótica. Massagem com martelos. Essa é muito legal. É uma massagem e quem criou ela aqui no Brasil deu o nome para ela de Toxem Brasil. Eu conheci esse professor e ele contou para a gente que ele aprendeu numa tribo. Ele é enfermeiro e ele foi ajudar numa tribo e ele viu que quando as pessoas passavam mal, o pajé pegava um martelo, tipo esse aqui, e tipo uma agulha gigante de madeira. Tudo bem que o dos índios lá era um pouco mais rústico, e aí ele começou, então, a pedir o pajé para ensinar. E ele aproveitou, estudou um pouco de algumas técnicas também da Tailândia, que também tem trabalho com martelos, e funciona assim. Eu vou colocar em alguns pontos do corpo Essa da toca pessoa. no corpo? Não toca. Só vai ficar uma distância assim, ó. E aí eu vou trabalhar... É uma energia. A vibração, o som é que vai liberar. E eu já tive experiências de estar fazendo isso aqui e a pessoa chora, tem pessoas que vomitam, porque vai limpar através da vibração. Mexe com a pessoa. E mesmo né? com barulho, tem gente que depois dorme. Ô, Alvina, auriculoterapia. O que é isso que vocês praticam também lá no Instituto? É igual eu expliquei, quanto o nosso corpo tem vários pontos de ser tratado, né? Então, a aurícula, ela funciona através de um mapa. Então, a gente vai estudar que a orelha ela tem todos os pontos que eu falei. Fígado, estômago, boca, coração, pulmões, está tudo aqui na nossa orelha. Então, se a sua queixa for de pulmão, eu não preciso ir tratar lá em cima da região do pulmão. Na orelha. Eu posso olhar aqui no mapa, ou já memorizei, eu venho aqui e coloco uma semente, eu coloco uma pequena agulha, ou eu posso usar a mochoterapia através desse incenso feito de artemísia. Acende-se e queima no lugar. Muito bem. A orelha, então, está nela aí todo o mapa do corpo humano. Exato. Mas, para finalizar aqui as terapias, você tem aqui a quelação. Que terapia é essa? A quelação, ela é uma técnica que está no livro da Bárbara Bren, Mãos de Luzes. Então, ela foi uma terapia canalizada pela Bárbara Bren, e ela escreveu o livro, e ela, através do livro, você pode aprender ou com um professor. No meu caso, eu aprendi no curso de Psicologia Transpessoal, centrada no corpo, e ela é como se fosse uma acupuntura que vai tratar, só que você não vai usar nem agulha vibracional, nem a moxa e nem martelos, você vai usar só as suas mãos. Você vai falar, eis-me aqui um canal, é uma conexão com o sol central, você fica descalço, imagina os seus pés criando raízes, chegando no sol central e vai colocar para trabalhar os pontos. Fígado, bexiga, rim, e a pessoa dorme, tranquiliza e acorda bem. Olha aí, pessoal, quantos ensinamentos da Alvina Paula Cavalcante Fonseca, ela que é diretora do Instituto Holístico Cedrela, quantos ensinamentos ela está nos repassando aqui para nós, para vocês internautas, e foi a nossa convidada de hoje, e estamos aqui tirando proveito, Alvina, de muita coisa que você tem nos ensinado, e eu tenho ainda mais perguntas para você. Agora, o Hélio Júnior, nosso cinegrafista, cuida de imagem, de áudio aqui, ele tem agora fotos daquele local agradável. Local agradabilíssimo na comunidade Cedro.
aonde funciona o Instituto Holístico Cedrela. É o sítio onde a Alvina mora e onde ela recebe as pessoas interessadas nas terapias. Vamos ver imagens. Aqui está o galpão, né, Alvina? Esse daí era um paiol e nós transformamos no espaço terapêutico. Espaço terapêutico. E a gente tem montado alguns eventos. De reunião, almoços de terapêuticos, jantares terapêuticos. Essa é uma casa histórica lá, uma casa que você adaptou para funcionar o Instituto, né? Sim. A casa tem quase 90 anos, que fica aí do lado. Aí é o espaço que a gente desmanchou o paiol e construiu. Eu estive nessa casa, gente, é interessante, tem uma biblioteca dentro dessa casa. Exato, a gente começou a pedir livros, hoje a gente tem mais de 4.000 livros. É aconchegante lá na casa, que é a casa onde funciona o Instituto. A casa dela, da diretora, está do lado. Aqui uma parte do ajardinamento, local muito bonito, realmente, onde funciona o Instituto Cedrela. Lá tem um tanque de peixe, tem uma bica d'água. Aqui, passou agora aqui, mostrou a bica d'água. Lá está o tanque de peixe, a bica d'água. E a bica d'água também é uma terapia, porque tem pessoas que chegam lá cansados e molha, toma um banho e fala assim, melhorei. Melhorou. Né? Que a água também é terapêutica. Então, é um local realmente agradabilíssimo na comunidade do Cedro, onde funciona o Instituto Holístico Cedrela. Obrigado a tantos milhares que estão nos acompanhando em Porá, na região. Gratidão a tantos que aqui comparecem para aprender. E hoje, sobre terapias alternativas, essa nossa transmissão tem apoios de BioEngel Soluções Ambientais, Maiara Wendel atuando na região em prol do meio ambiente, BioEngel Soluções Ambientais. BioEngel Soluções Ambientais é inovação, é economia e é sustentabilidade para seu negócio. É a Maiara e o Wendel atuando na região em prol do meio ambiente. Eles são lá da BioEngel Soluções Ambientais. Temos apoio de Posto Rede Parceirão, o combustível que te leva mais longe e por menor preço, atendendo você em Israelândia, ali nas margens da GO 060 e também em Porá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Posto Rede Parceirão é sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise, laboratório de análises clínicas e resultados de exames com agilidade e exames com a precisão que a sua saúde precisa. Laboratório Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365, e tem serviço de coleta em Amorinópolis, em Jalpaci e também em Piranhas. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Alvina, vamos bater mais papo aqui a respeito do assunto interessante que estamos aqui levando aos internautas. Ela, a Alvina, veio e trouxe aqui, está sobre a mesa, coisas que têm a ver com as terapias alternativas. Alvina, algumas coisas você já explicou aqui para que serve, outras não. Fique à vontade para falar do que está sobre a mesa e daquilo que você não tenha dito. Tá, eu quero falar um pouquinho sobre a ventosoterapia, que às vezes tem gente que não conhece. Esse é um aparelho que a gente trabalha com a ventosa. A ventosa, a gente faz uma pressão, esse aparelho ele pressiona, e através dos pontos que a gente coloca, igual a gente falou dos meridianos, dos pontos ligados aos nossos órgãos, esse aqui é um instrumento que, quando ele é colocado sobre a pele, e o ponto específico, ele vai puxar toxina, assim como a argila também faz, e ajuda muito. E também é usado na ventosoterapia como se fosse agulhas de acupuntura, que é isso aqui, ó, tem uma pontinha, no ponto ela vai funcionar como uma agulha, só que não dói. E, como eu estava mostrando, é importante falar, que nesse curso que o grupo da Escola Kangen-do, nós fomos para o Japão, e uma das coisas que a gente aprendeu a trabalhar mais ainda foi com essas agulhas, principalmente com as crianças. Porque quando fala em perfurar a pele,
inserir alguma coisa, as crianças têm muito medo. Então, isso aqui usando como vibracional, a criança não vai ter medo. E lá a gente também aprendeu com uma nova agulha, que a gente ainda não tem, em setembro a gente vai adquirir, vai trazer para a gente, que ela só passa na pele, deslizando tanto da criança quanto de adulto, e o resultado é sensacional. Então, assim, está evoluindo, né? E daqui a pouco ninguém precisa ter medo, porque tem gente que tem medo das agulhas. Fala, vai perfurar. E, inclusive, fazer aqui, deixar aqui uma libertação. As agulhas são tão finas agora, aperfeiçoada principalmente pelos japoneses, né? E usado na técnica da acupuntura japonesa, que às vezes nem sente que foi agulhado. Então, muito bem, Alvina, você está falando sobre os objetos que estão sobre a mesa, coisas que têm a ver com a terapia alternativa. Isso aqui, fale o que são. Como a gente estava falando, os japoneses eles gostam de aperfeiçoar tudo. Então, antes, a gente batia a erva no liquidificador, fazia-se um cone e queimava sobre o ponto da pele da pessoa. Não queima a pessoa, só queima o cone. Antes de chegar na pele, a gente tirava. Olha o que eles inventaram agora. Isso aqui é uma moxa. Aqui tem a erva aqui, que é a artemisia, que virou essa lã que chama moxa. Então, hoje, não precisa mais daquele processo, até para tratar a criança. Ela vem aqui com um adesivo, eu coloco no ponto, qualquer ponto que eu for trabalhar. Eu vou acender isso aqui, ela vai queimar, o calor com a energia da planta entra no ponto que precisa e vai dispersar, se tiver em excesso, ou vai fazer ficar normal se tiver faltando. Porque a artemisia, ela é uma planta... Você está falando de energia. Da energia da planta que vai trabalhar no nosso corpo. Vai fazer um equilíbrio da energia no corpo. Vai equilibrar. Se tiver em déficit, vai aumentar. E pode estar em excesso, aí vai diminuir. Outra coisa também que a gente usa muito é ver pulso, é ver temperatura, principalmente no abdômen. Eu até trouxe aqui um mapa do abdômen. Às vezes, só de tocar o abdômen, você sabe se está em déficit ou se está em excesso. Se você precisa usar a artemisia, se tiver fria a barriga, eu vou usar a artemisia. Mas está quente, aí eu posso usar a agulha ou a ventosa. Então, é muito usado também sentir a temperatura desses pontos. Dessa forma, então, a Alvina explicou aquilo que está aqui sobre a mesa, coisas que têm a ver com as terapias alternativas lá do Instituto Holístico Cedrela. Agora, Alvina, eu estou sabendo, você acabou de chegar da Ásia, fez uma longa viagem. Eu sei que você tem uma filha que mora lá na Nova Zelândia, que é na Ásia, e você foi visitar a filha, mas não ficou só nisso. Visitou outros países e a gente sabe, Alvina, que o Oriente é o local onde se pratica com muito êxito muitas terapias que nós aqui do Ocidente pouco conhecemos. Eu quero que você fale agora sobre a sua visita lá na Ásia, Japão e outros países e do aprendizado que você trouxe. Aliás, algumas coisinhas você já disse aqui, mas fale mais agora dessa viagem que você fez. Então, essa viagem para o Japão, nós saímos do Brasil dia 24 de março, né? E ficamos 20 dias nesses momentos estudando e meditando e também fazendo passeios. É um grupo de terapeutas alternativos de Goiás, né? São alunos da Escola de Acupuntura Japonesa de Goiânia, Kangendon, do professor Valério Lima. E nós éramos 8 pessoas que fomos nessa viagem. Então, tinha gente do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo. E a gente conheceu uma pessoa também de Portugal, que é aluno online da escola, e ele participou, que é o Jean. E
Foi muito integrador, porque todos viraram amigos, nós aprendemos muito e tivemos a oportunidade de fazer o curso de Reiki lá, de participar de uma aula com um mestre muito famoso lá, Isso na no clínica Japão. dele, no Japão. E também de participar de uma vivência na montanha, com neve, com chuva. É uma experiência fantástica para a morte do ego e o renascimento de uma nova pessoa. Então, assim, foi muito, muito interessante, foi muito forte. O que você fala aqui, Alvina, sobre terapias, tem sempre algo de também espiritual, né? Tem sempre algo de mental, algo que tem a ver com bem-estar mental, não é isso? Não é só a saúde física. Eu vejo você falando de uma forma que você está realmente integralizando mente e corpo. Exatamente, é isso que significa holístico. Vai ter o corpo, a mente, a espiritualidade, é integral, é tudo. Não tem como separar isso, né? Para dar certo, tem que ver isso como uno. Até o próprio Cristo falou que nós somos uno, né? Então, tudo isso vai trabalhar a mente, o corpo e a espiritualidade. E a Alvina que volta da Ásia, volta com muito mais conhecimentos e, de hora em diante, é aplicar isso por aqui, né? É. Eu quero te perguntar agora, Alvina, exatamente sobre isso, cursos. Eu sei que o Instituto Cedrela, ele tem lá uma programação de cursos. Vez ou outra, aqui no Oeste Goiano, a gente está anunciando curso. E curso para que as pessoas aprendam a lidar com essas terapias, porque o Instituto recebe as pessoas para cura e o Instituto recebe as pessoas também para aprender a dominar as técnicas, né? Eu quero que você fale agora dos cursos. Nós já tivemos os cursos lá de massagem energética terapêutica e fazemos vivências também. Aí a gente já trouxe o professor Milton, que deu o curso de massagem energética terapêutica. Já tivemos rodas de mulheres, que é uma vivência fantástica. E agora, em junho, nós vamos ter uma terapeuta que vem do Peru, que é a Monique, que vai trabalhar com a vivência do Achuma, que é a consagração do São Pedro, que é um cacto, que faz um chá e vai trabalhar traumas ligados ao coração. E, para o segundo semestre, a gente vai trabalhar o curso de mochoterapia. E nós estamos agora lá construindo um espaço onde a gente vai ter um espaço de meditação, que é o nosso salão verde ao ar livre. Então, a gente já começou essa semana a construção e eu penso que nos 15 dias vai estar pronto. E nós vamos ter um espaço lá também que foi inspirado para meditação. Então, quem quiser visitar o Instituto pode entrar em contato e marcar a sua visita para poder entender como que é esse lugar. Exatamente. E no finalzinho aqui do nosso bate-papo, daqui a pouquinho, ela vai falar tudo sobre o Instagram lá do Instituto, o contato, porque as pessoas estão nos ouvindo, Alvina, e certamente admiradas, curiosas de saber mais e de se aproximar do Instituto. Agora, Alvina, nós falamos aqui de várias terapias, várias. Certamente você tem uma equipe, né? Certamente você conhece todas as terapias, mas tem mais pessoas que estão treinadas lá por você. O Instituto tem mais pessoas envolvidas no ato de cura. Quando a gente vai montar os cursos, nós temos um grupo que ajuda. A Kevin, que é minha neta, ela está estudando acupuntura japonesa, acho que daqui uns 7 meses ela já forma. Ela acabou de formar para nutrição, então ela já tem uma visão disso e ela me ajuda muito. Então, quando eu vou montar um curso, eu já conto com a presença dela. E também tem a Poliana, que quando eu monto alguma coisa, ela é enfermeira obstetra e ela também já estudou um monte de técnicas e ela também me ajuda muito quando tem lá. Então, assim, cada vez vai um grupo para ajudar. Você não está sozinha. Não estou sozinha. Sempre tenho um grupo que ajuda. Muito bem.
Entrevistando, portanto, Alvina Paula Cavalcante Fonseca, a diretora do Instituto Holístico Cedrela. Agora, Alvina, tem que fazer uma pergunta para você aqui que é importante e certamente tem gente curiosa aí para saber. Porque o Instituto, Alvina, ele é também uma empresa. Você trabalha com o coração, eu sei disso, mas é uma empresa, né? Ele é uma empresa e tem lá as suas despesas, suas ocupações. Eu queria agora te perguntar sobre preços de sessões, né? O Instituto é, portanto, como eu disse, uma empresa e, obviamente, é uma sessão com qualquer terapia, tem lá o seu custo financeiro. Nos fale, Alvina, agora de custos, eventuais planos de saúde para atender e das condições em que você atende, dos dias e dos horários. Nós não atendemos por nenhum plano de saúde ainda. E cada sessão, ela demora de 1h30, 2 horas, ela tem um custo de R$240. Para qualquer terapia? Para qualquer terapia. R$200. 240. 240. R$240. Agora, isso é a primeira sessão. Depois que eu vi o que a pessoa precisa, ela tem o primeiro tratamento. Aí, se for, por exemplo, eu decidi, vai ser acupuntura ou vai ser moxa, em sessões de mais ou menos 40 minutos. Aí é R$150. Mas a primeira vai demorar. Então, ela é um pouco mais, um valor maior, né? Pode demorar mais de 2 horas? Pode ser que demore. E, portanto, ela disse aí R$240 é uma sessão para qualquer terapia lá no Instituto Cedrela. E também nós montamos grupos. Aí, quando monta os grupos, é um preço menor. Porque, por exemplo, o grupo pode ter 15 pessoas, pode ter 10, pode ter 20. Então, normalmente, eu cobro R$90 quando o trabalho é em grupo. É porque 240 é um atendimento personalizado, um atendimento individual. Isso. No caso do grupo, obviamente, esse preço fica reduzido aí, conforme ela disse, para R$90. Estamos aqui no OG Notícias, estamos no nosso Instagram e gratidão a esses milhares que nos acompanham, aprendendo sempre aqui nas noites de terças e quintas com as nossas entrevistas. Essa nossa transmissão tem apoios de Bioenge Soluções Ambientais, Maiara e Wendel, atuando na região em prol do meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais é inovação, é economia, sustentabilidade para seu negócio. Bioenge preocupa-se com o meio ambiente e atua em assessoria nesse sentido. Bioanálise, laboratório no centro de Porá, na Avenida Pará 365. Laboratório Bioanálise tem precisão nos exames médicos e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise tem serviço de coletas também em outras cidades, em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Temos apoio do Posto Rede Parceirão, um combustível que te leva mais longe e pelo menor preço, atendendo você em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e em Porá, no Posto Real, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Posto Rede Parceirão é sua casa nas rodovias. Alvina, eram essas as perguntas que eu tinha elaborado aqui para você, mas agora você vai ficar bem à vontade para falar aí do Instituto Cedrela, naquilo que você queira dizer e que eu não tenha perguntado. Aquilo que você julga que é importante informar para o nosso povo e também para você falar aí de como contactar contigo. O seu contato, sua rede social, fique à vontade aí para a gente arrematar esse bate-papo aqui, colocando essa multidão de Iporá e da região bem mais pertinho do Instituto. Então, o Instituto Holístico Cedrela, ele está aí para servir a população de Iporá e quem estiver nos ouvindo em Goiás, no Brasil, que quiser vir conhecer ou agendar uma terapia. E uma das coisas que a gente falou pouco aqui que eu gostaria de destacar é que nós estamos plantando muitas ervas e nós já estamos comercializando. E, inclusive, eu quero até falar que o Instituto vai estar oferecendo o chá para o chá das divas.
como uma maneira de divulgar e de oferecer uma coisa saudável. E venha conhecer, venha integrar a esse movimento que é o Instituto Holístico Cedrela. E não fale da rede social, como achar você? Contato. Nós temos o Instagram, que é Instituto Holístico, @Instituto Holístico Cedrela, e pelo telefone 6499-672686. Então, por esse número, vocês também podem me contatar e agendar, ou tiver curiosidade também para fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Pode fazer pergunta, inclusive, lá pelo endereço... Pelo Instagram pelo também, Instagram. né? Muito bem, Alvina. Foi muito bom te receber. Bom demais aqui. Aprendemos muito com você aqui, falando das terapias alternativas. Sou muito grata a você, Valdeci, por me dar essa oportunidade. E seja sempre bem-vindo ao Instituto Holístico Cedrela. Alvina, a gente termina aqui sempre os nossos bate-papos presenteando quem aqui vem para, como você, trazer tantas informações úteis. Aqui temos presentinhos para você, lembrancinhas. Aqui tem uma caneca personalizada, ela leva seu nome, e um livro de minha autoria para você levar também. Esse livro é para o Instituto, lá para a biblioteca. Ok? Lembrança para você, gratidão por ter vindo. E assim... Muita gratidão também. A gente encerra aqui o nosso bate-papo com a Alvina. E ela, a Alvina, ela falou ali agorinha do Chá das Divas. E na próxima quinta-feira, Alvina, esse vai ser o assunto aqui. Essa semana é a Semana das Mulheres serem entrevistadas aqui. Quinta-feira, 20 horas, nós vamos falar sobre esse movimento de mulheres aí. Estão formando aí um grupo que, segundo dizem, é de 400 mulheres. Chá das Divas. É um grupo, é um movimento das mulheres. E quinta-feira, uma delas vai vir aqui para ser a entrevistada. Será esse o nosso assunto na quinta-feira. Até lá, um abraço a todos. Uau!